Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso quarto episódio do podcast da Mademil, o Madcast. E hoje vamos continuar conversando sobre os processos da Mademil. Estou aqui com o Augusto, coordenador da parte de indústrias, parte comercial, o Rafael, nosso coordenador de engenharia, e o Juliano, responsável pela usinagem da Mademil. Vamos lá? Então, introduzindo ao setor de usinagem, né, que é a tua área, Juliano, digamos assim. O que a gente tem de inovação dentro do setor de usinagem? Agora a gente está mudando, atravessando o portão, digamos assim, né? Literalmente. Literalmente. Lá na Mademil é atravessando o portão. É isso que a gente está fazendo mesmo. Na usinagem, tudo que a gente faz na usinagem hoje, o que permitiu nós chegar no nível, né, que a gente está, foi essas mudanças na fundição. Então não adiantava nada a usinagem investir, né, em máquinas automatizadas, em processos diferentes, se a gente não recebesse uma peça com um grau de qualidade onde permitisse, né, ter um controle melhor ali da usinagem. Então, hoje, com os investimentos em sopradora, ferramental, a gente tem equipamentos que trabalham sozinhos. Então, a gente tem tornos, a gente chama com carga e descarga automática, né? Então, o operador, que inclusive é uma menina, né, que trabalha nessa máquina, ela abastece o torno e toda a carga e a descarga na usinagem, né, é tudo feita automática. Então, é um torno que produz 24 horas por dia e a produtividade é enorme, né? Ele chega a trabalhar quanto tempo essa intervenção humana? Um torno desse? Ele tem capacidade de até 3 horas. Depende da peça, é claro, né? Então, esse torno ela tem a capacidade de usinar a peça até 125 milímetros de diâmetro. E quando a gente pega a polícia com 2 canais, por exemplo, que tem um tempo maior de usinagem, né? Ele consegue ficar até 3 horas trabalhando sem a intervenção do operador. Tem algumas estratégias que a gente usa para não, né, na questão de inserto, essas coisas, mas ele fica 3 horas trabalhando sem intervenção. Então, no intervalo de almoço, por exemplo, essa máquina trabalha sem o operador. Não sente fome. Ela não para. Então, o que permitiu isso foi todo o processo para trás da usinagem, né? E falando um pouco da redução de etapas, a gente também tem equipamentos na Mademil, né, que permite com que uma polia, ao invés de ser usinada em 3 etapas, por exemplo, a fazer um canal, um furo e talvez uma fixação, né? Furo de bucha, vamos lá. A gente tem equipamentos que, ao invés de fazer em 3 etapas, a gente faça em 2 etapas. Então, lá na usinagem também a gente conseguiu reduzir muito o processo produtivo, né? Então, são máquinas de grande porte, são máquinas com nomes aí, marcas renomadas no mercado, né? Aí vai na escolha da máquina, Juliano. Exatamente. É isso ou são adaptações que vocês fazem depois? Máquina, ou na escolha da máquina você já pensa nos processos, opa, essa máquina vai conseguir me enxugar a etapa aqui de produção? Tudo isso no processo. Quando a gente desenvolve o processo, a gente já sabe em qual máquina a gente vai usar as peças, né? E isso é a máquina, sim, a gente não inventa nada, né? A gente vai no mercado... Mas você tem o conhecimento da máquina que Exatamente. A gente vai no mercado, escolhe a marca que atende a Mademil, né? São máquinas muito boas mesmo. E essa máquina é o que faz os produtos saírem da melhor maneira possível, né? E muitas vezes traz até de fora, né? Na verdade, grande maioria. A maioria das vezes a gente traz máquinas de fora devido à aplicação, né? Devido a ser a gente sabe que o ferro fundido é um material muito agressivo para a usinagem, né? Então, a Mademil investe realmente em máquinas aí nome forte, né? São máquinas que resistem ao desgaste, máquina que garante as medidas, máquinas de precisão, né? Máquinas robustas, né? Exatamente. Que aguentem o tranco ali do dia a dia. Isso. Então, é uma tecnologia que hoje permite com que a gente produza da melhor maneira possível e não pare por qualquer coisa simples, né? Uma variação de medida ou manutenção, a gente tem uma manutenção baixa também, devido aos equipamentos que a gente tem na fábrica. Só que é lógico, né? Tudo isso que o Juliano está falando, quando a gente fala em projeto, né? Isso é um projeto, né? A gente vai fazer um investimento numa máquina nova na usinagem. É um investimento. Todo investimento, eu acho que 50% do sucesso do projeto
é os teus dados de entrada. Porque se a gente vai para comprar um equipamento e a gente fornece os dados de entrada errados, a gente não vai conseguir o rendimento que a gente espera. Então, assim, não é só chegar lá, eu quero essa máquina, comprar na internet ali, escolher num site e comprar. Não. Antes disso, a gente faz uma análise bem criteriosa do que a gente quer fazer na máquina. Quais são os itens? Qual é o tamanho? Qual é o peso? O que tu espera? Né? Porque se a gente passa essas informações erradas para o fornecedor, a máquina não vai vir do jeito que a gente espera e não vai fornecer o que a gente planejava. Então, assim, 50% de todo o sucesso de um projeto tá sim na informação que tu passa. Então, isso tem que ser bem analisado. E a gente analisa bastante isso antes de fazer qualquer tipo de investimento, né? E pro próximo mês, né, Rafa? Talvez até abril, no máximo, a gente instala uma célula robotizada. Então, a gente tem essa máquina que é com... a gente chama de robô cartesiano, né? Ele tem 2 eixos. E para os próximos 2 meses vai ser uma máquina já com um robô. Aí sim, 2 máquinas e um robô no meio alimentando as 2 máquinas. Que já é uma concepção diferente do que a gente tem hoje, né? Vai abranger um número de peças maiores, peças com portes maiores, né? E a ideia é que peças até 380 milímetros, de 50 até 380 milímetros, a gente usine sem a interferência de alguém colocando ou tirando da máquina, né? Então o operador ele abastece as bandejas e a máquina produz aquelas 3 horas direto sem interferência de ninguém. Então, para os próximos 3 meses aí a gente vai ter uma linha produtiva. Basicamente a gente vai atender aí 80% das peças padrões da Mademil nessa linha automatizada. Diferente, é um grande passo, né? Enorme. A robotização, né, dessa operação. Vai ser o primeiro na Mademil. Então, vai ser o segundo, na verdade, né? Porque eu acho que a pintura vai entrar antes. Na verdade, tá aí para startar 2 projetos ao mesmo tempo, né? Tá os 2 ali no forno saindo. Exatamente. E acredito que mês que vem. Os próximos 2 meses, né? Eu diria que 2 robôs. Meio que 2025 inteiro, assim, a gente vai com certeza. Colocando máquina nova, introduzindo isso no nosso dia a dia, né? Eu acho que é um caminho sem volta também, né, Juliano? A gente vai colocar justamente um primeiro até para aprender. Exato. Imagina ter aquela curva de aprendizagem, observar o que dá para melhorar, como é que a gente consegue se adaptar melhor. Mas a tendência, eu imagino que seja... Com certeza. Partir para esse caminho, como diz o Ney, né? 2 meses a gente tem para avaliar. A gente avalia 2 meses e já parte para o investimento no segundo, né? E não menos importante, que eu acho que é uma das partes mais importantes na usinagem, né? No processo, é as pessoas envolvidas, né? Sim. As pessoas. Então, em tudo, na verdade, né? Ali não adianta a gente ter robô na usinagem, não adianta ter máquina automática e não ter pessoas que entendam do processo e façam a Eu coisa ia te fazer uma pergunta, porque a gente ainda conta com alguns tornos convencionais. Exato. Né? Que é onde depende mesmo da habilidade do conhecimento do operador. Torneiro ali. Né? Como é que tu observa esse... Tu acha que ainda vai durar algum tempo? Tu acha que... O que tu enxerga Tu tá com uma dificuldade ali por conta da mão de obra? Como é que tu enxerga o torno convencional na Mademil? Dificuldade de mão de obra eu acho que a gente tem em todos os setores, né? Sim. Então vai ter, eu acho que isso já é uma realidade nossa, né? Não só da Mademil, acho que... Porque ali é uma mão de obra qualificada, né? Exatamente. Torno convencional sempre vai existir, né? É um equipamento que é essencial para uma empresa. Para a Mademil é obrigado a ter um torno convencional. Só que a gente já começou a passar muitas dessas peças para CNCs, né? Então, a gente investiu em máquinas aí de usinagem de grande porte para usinar uma peça. Então, a gente já está passando para o CNC. Mas muitas vezes a gente não tem o tempo de fazer programa, desenvolver ferramenta e acaba caindo para o torneiro, né? No torno convencional. Então, vai ser uma máquina que sempre vai existir, a Mademil sempre vai ter, só que uma demanda um pouco menor, né? E na Mademil a gente é muito bem servido de torneiros. A gente tem 2 caras excelentes, assim como nos outros setores, né? E infelizmente a Mademil não é um problema. Torno convencional, né? Mas vai existir sempre. Né? Claro que o CNC é muito mais preciso, muito mais rápido de usinar depois que está tudo desenvolvido, né? Mas a equipe é importante, muito importante. Sim. Meu Deus.
Em todos os setores, na verdade, né? Eu acho que por mais que a gente consiga automatizar algumas coisas, sempre vai precisar de uma mão humana ali por trás, ou para pensar naquilo ali, ou para introduzir aquilo ali dentro da fábrica. Então, Quando a gente... Bom, nós fazemos muito isso, né? A gente pensa, analisa, a gente monta um cenário melhor possível para adquirir o equipamento, né? E quando chega na Mademil, a gente acaba fazendo Mais do que a gente já planejava. muito mais, sempre. muito mais. É sempre assim. Muito mais. É sempre assim. Qualquer equipamento que a gente coloca na Mademil, ele acaba fazendo muito mais do que a gente previa, né? E isso não vem só de nós, né? Vem do pessoal no chão de fábrica. O pessoal que incentiva, o pessoal dá uma ideia, né? E... Quem tá ali no dia a dia, Sim. quem Cara, eles convive com enxergam muito, aquilo, tem muita ideia para dar, né? Exatamente. E são ideias muito boas que acabam ajudando muito na produção. E o negócio que é legal, né? Quando até a gente vai na usinagem, vai observar alguma peça produzindo, hoje a gente tem um controle diferente também na usinagem, né? Eu vejo os terminais instalados ali Exato. em cada máquina. Conta um pouquinho como é que é esse tipo de controle, o que aquilo ali oferece. Esse sistema a gente chama de MES, né? Então ele acompanha a produção, a produtividade de cada equipamento. Então ali ele quando inicia o ciclo, ele registra o início e o fim do ciclo, né? Então ele registra para nós o que está acontecendo no momento da usinagem ali. Se tem alguma parada durante o processo produtivo, se tem às vezes tem algum ganho que a gente enxerga, ele também acaba mostrando, né? Então, às vezes o operador parou demais porque a peça tem algum problema de modelo. Então, isso a gente consegue enxergar nas paradas de máquina e esse sistema ajuda muito, né? Então, e além do sistema de controle da produção, a gente também tem as fichas de processo, né? Então, hoje na Mademil não tem nenhuma peça que... Tem algumas, vai lá. Mas, enfim, a maioria, ela já tem uma ficha onde o operador, o programador, né, tem que seguir. Então, a gente tem uma pessoa no processo, essa pessoa desenvolve como tem que ser aquela peça da melhor maneira possível, passa isso para uma ficha de processo e dali em diante todos seguem essa ficha. Então, ali tem ferramenta, tem inserto, tem qual um procedimento máquina. que vai seguir, né? Exatamente. Não importa qual operador vai fazer ou qual a máquina. Todos eles têm que seguir o passo a passo do que está escrito naquela ficha de processo. Isso padroniza o processo e faz com que a gente tenha uma previsão de produtividade já... Relacionado com aquilo que a gente falou no começo, né? De padronizar. Exatamente. Procedimentar. E a Mademil tem tipo 18 tornos CNCs, né, hoje. E se tem uma peça que faz em 3 tornos diferentes, essa peça tem 3 fichas de processo diferentes. Então, para cada máquina, qualquer particularidade que essa máquina tenha, vai estar registrada na ficha de processo. Então, todos seguem aquela ficha na máquina correta. Muito bem controlado, né? Esses terminais, o pessoal também tem acesso, os operadores têm acesso ao desenho técnico. Exatamente. Né? Eu acho que também cabe na questão de estabilidade, né? Querendo ou não, Não tem papel na fábrica. Elimina uma boa parte de impressão de papel. É verdade. Né? E Exatamente. eles conseguem acessar, Eles abrem dar zoom, não tem mais aquele problema de ter borrão no desenho, de ter rasgado, de perder o desenho. Se a gente for pensar na quantidade de itens que tem na Mademil, então... Exatamente. E antigamente muito papel, né, que é economizado. Todos vinham com desenho impresso, sujo, às vezes, né? Grampeado. E hoje realmente não tem mais isso. Hoje a gente abre direto no terminal e facilita muito. É muito mais preciso do que às vezes um papel borrado ali, né? E outra vantagem desse terminal é que não precisa o operador sair da máquina para fazer o apontamento. Para registro, né? Exatamente. Então, assim, ó, tu terminou de fabricar o lote de produção, tu já faz o apontamento no próprio terminal. O mesmo terminal que tu lê o desenho, que tu vê as informações, tu já faz o apontamento. Então, tu terminou ali o teu lote, tu faz o apontamento do lote, beleza, já entrou no sistema, já próxima etapa. E ia comentar sobre isso, que é bem importante esse apontamento para a próxima etapa seguir com o número correto, né? Exatamente. E para todo mundo acompanhar, né? Onde está cada peça, em que fase ela se encontra, né? Para o pessoal do comercial é muito bom isso, né? Sim. Então, precisa de uma peça, em qual fase, em qual etapa... Porque isso é uma dificuldade nossa hoje, né? Que tenha esse número em sistema, né? Informatizar esse número para fazer o acompanhamento, né? Como é muito item, né? Isso possibilita dar mais autonomia, né? Sim. Para vendedores, representantes que não estão na empresa,
né? Então eu tenho representantes espalhados pelo Brasil aí. Então isso dá autonomia, né, para um representante que está no norte, no nordeste, qualquer lugar do Brasil, acessar um sistema e conseguir detectar enxergar onde onde a a peça peça está, está. né, no processo, para poder passar para o cliente, né, acompanhar a entrega. Uhum. Eu tava, enquanto a Juliana ia falando ali sobre máquinas, enfim, e máquinas com capacidade de usinar peças maiores, eu tava fazendo uma ponte, Augusto, com o comercial, porque falando principalmente na parte de indústria, que é o teu foco maior, né? Quando a gente vai falar de itens especiais e de peças maiores, a gente tem muito essa conversa com a fábrica, né? O cliente X, a peça tamanho, enfim, 900 milímetros, né? Então a gente está muito alinhado com a fábrica Exatamente. para passar isso para o cliente, para explicar para ele como vai ser otimizado o processo, né? Se tiver alguma alteração, enfim, a gente está sempre em contato para passar para ele isso da melhor forma, né? Sem dúvida. E quanto mais a gente conseguir ter mais alternativas dentro da Mademil, que eu consigo um custo menor, eu entro em mais mercado, né? Peça grande, complexa, que a gente consegue trabalhar reduzindo o processo. Para o comercial é a melhor notícia que tem. E hoje a Mademil está equipada para isso, né? Sim. Hoje a gente tem um quadro de máquinas que permite a gente ter uma qualidade no processo, uma agilidade enorme no processo. Então a gente está preparado realmente para atender essas demandas no mercado, né? Sim. E a gente estava comentando ali também sobre pessoas, né? E aí na hora tu comentou sobre uma menina que faz o apontamento e o carregamento ali da Na parte de máquina, né? motor, né? Eu tava pensando assim, porque já vem de um tempo, na verdade, que a gente passa pela fábrica, nota que fundição, na verdade, é um segmento um pouco mais masculino, né? Eu tô aqui, eu como única menina aqui no meio, Já dá pra ver. mas já é um segmento mais masculino. Mas a gente já vê de um tempo o incentivo também da própria Mademil, né? De ter um público feminino mais na usinagem. Como é que é isso hoje no... E dá certo. Recomendo. Até nos outros setores, na Mas como é verdade. que foi lidar com isso? Tu se preparou? Porque tu participa do processo seletivo, Exato. né? Então, Exato. à medida que tu foi enxergando, né? Pô, por que não de repente começar a introduzir mulheres ali dentro, né? Pô, atenciosa aos Exatamente. detalhes, né? Cuidadosa. Então, assim, tu se Limpeza. exatamente. Tu se preparou? Como é que foi essa mudança para ti? Porque eu imagino que lidar com um homem naquele setor ali é muito diferente de lidar com mulher. Cara, assim, ó, eu acho que não tem uma preparação para isso, né? É adaptação, né? Então a gente, claro que é acostumado a trabalhar com homem, a maneira de conversar, a maneira de se expressar é diferente, né? Sim. Mas no chão de fábrica, cara, a gente trabalha voltado para aquilo ali, né? Entregar pedido, produzir. Então é conversar da melhor maneira, ensinar e se adaptar, né? A gente procura botar as meninas em lugares que não tem tanto esforço físico, não tem tanta experiência com usinagem. A gente bota em máquinas com menos precisão para ela ir aprendendo aos poucos, entendeu? Então a gente vai se adaptando à pessoa, né? Eu acho que se preparar... Nunca vai estar preparado. Não, né? Não tem como. É se adaptar, né? E vem dando certo. A gente tem a menina na usinagem, tem meninas no apontamento, a gente tem a menina no carregamento lá atrás, né, Rafa? Ela opera uma... E a tecnologia que elétrico proporcionou, né? Exatamente. Porque antes era do braço. Antes era no braço. Aí, como a Elza falou, o mundo da fundição remete muito ao público masculino, né? Só que com essa evolução dos equipamentos e tecnologia, hoje, quem faz o carregamento do forno é uma mulher. Ela tem que fazer força? Não, ela usa o joystick, entendeu? Mas isso proporciona a gente mexer até nisso, né? O público que tá ali... Dá oportunidade, dá né? oportunidade, Na verdade, exatamente. porque- Então, deixou de ser uma barreira. Eu acredito que deixou de ser uma barreira, assim. À medida que a gente vai avançando e melhorando o nosso parque fabril, a gente vai abrindo oportunidade. Agora com essa implantação de robôs, né? Que a gente vai começar na Mademil e é um Caminho sem volta. caminho sem volta. De agora em diante é isso e, né, cada vez mais. A minha ideia, eu até já conversei com o Ney, cara, é mulheres, é meninas trabalhando, operando, comandando um robô, cara. Porque elas não fazem mais, elas não pegam mais as peças na mão, né? Bota e tira do equipamento, né?
Então é abastecer uma mesa e toda a movimentação quem faz vai ser a máquina automática, né? Então a gente usa o que elas têm de melhor, que é a atenção, o cuidado, entendeu? Para realmente analisar a peça depois de pronto, né? Então não passa Potencializar essas características que são que é da delas, mulher, né? Exatamente. Então a gente usa o que elas têm de melhor na produção, né? Tanto na usinagem quanto daqui a pouco na pintura também. Cara, é programar, é ensinar, dizer pro robô o que ele tem que fazer, ele vai ficar fazendo e a menina vai ficar E controlando. no mercado de trabalho, com a mão de obra cada vez mais restrita, pô, é um leque a mais de opções que Meu tu Deus. abre, né? E a gente vem notando, assim, como a Mademil incentiva isso, né? Fomenta isso entre as mulheres também, procura, nos processos seletivos também procura que as mulheres tenham acesso a isso, né? Procura mulheres para essas funções. Então é bem legal, assim, até em outros setores a gente já vê mulheres trabalhando, assim, tá na própria expedição também, né? Então é bem, muito legal ver esse público feminino ingressando. Já o Rafa lida mais com uma galera mais jovem, né, Rafa? Né? Que é a galera que tá fazendo curso técnico, que tá começando engenharia, cursando engenharia, como é que é lidar com essa galera mais jovem aí? Então, tu sabe me dizer, né? Veio. Foi um deles. Foi um deles. Na verdade é que assim, ó, todo mundo pensa que uma fábrica que produz um fundido e usinado é a mesma coisa, mas eu penso o contrário disso. Por quê? Cada fábrica tem um produto específico e seu produto específico demanda de máquinas específicas e processos específicos. Hoje não é fácil a gente pegar uma peça aqui e mandar para um desenvolvedor ou um programador para falar assim, cara, eu quero produzir essa peça aqui, ó, me manda as necessidades e manda tudo pronto. Não é um carro com a chave na mão. Não, são projetos específicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é fácil a gente ir lá no mercado e pegar um projetista experiente e colocar na máquina e ele fazer tudo da melhor forma possível e que vá surpreender a gente. Não. Por quê? Ele pode ser experiente numa área, mas a partir do momento que ele vai trabalhar com os nossos produtos, com os nossos itens, com as características... Nosso processo, né? Que tem que conhecer o nosso processos, processo. Ele não vai saber. Então, a gente vai ter que ensinar lá do começo. Então, a minha ideia sempre foi, no começo, de pegar pessoas que estão começando na área, que não tem vícios, que não tem... digamos que experiência em outras áreas que às vezes não agreguem ali. Então, esse público jovem que tu se referiu é exatamente o pessoal que está saindo do técnico, entrando numa engenharia. Esse geralmente é o perfil dos projetistas mecânicos que trabalham na área de projetos da Mademil. Se tu for ver no passar, em toda a história da Mademil, foi assim. E vem e sempre deu certo. Então, a gente não... Tem o Augusto aqui como exemplo. Exatamente. Espero não ter dado muito trabalho, né? Não. Então, eu acho que é isso. É isso que a gente viu que deu certo e a gente continua fazendo. Ô, Rafa, e tem meninos ali na engenharia, né? Que vieram de baixo também, né? Sim, Veio lá da Sim. pintura, expedição. sim. São pessoas que aprenderam lá no chão de fábrica, né? Que aprenderam Eles conheceram o processo lá embaixo. Eles sabem o que a gente precisa para conseguir melhorar o produto. Uhum. Então, quando eles entram na engenharia, eles têm uma visão assim, excelente de como funciona a Mademil, né? Uhum. E isso ajuda Exatamente. muito. Ajuda. Principalmente nós que somos chão de fábrica. Sabe, quando tu vai conversar com alguém que já conhece o chão de fábrica, cara, Sabe as dificuldades? Né? Exatamente, o assunto é muito mais fácil, entendeu? Uhum. Agora bota, às vezes, que não é que é um problema, né? Mas a gente tem que ensinar do começo o que leva, a gente leva para o chão de fábrica, mostra, demonstra como funciona cada equipamento, né? E quando a gente pega o pessoal dali, é muito mais simples. Imagina, uma pessoa que sofreu aquela dor no chão de fábrica vai saber assim Vai melhor da exatamente. melhoria que dá para fazer e tudo mais. Né? E é legal, né? A Mademil sempre foi, né? De dar muita Dá oportunidade, oportunidade, recrutamento interno, né? Eu ia comentar sobre isso, assim, que vez ou outra a gente tá conversando internamente, assim, entre setores, e a gente sempre fala sobre isso, de diversas pessoas que
colega de trabalho, às vezes tu trabalha com uma pessoa que veio de um outro lugar. Então, a gente sempre comenta sobre isso, sobre como a Mademil dá oportunidade, basta que a Eu pessoa- também sou um exemplo, né? Eu cresci na engenharia, né? Falei no episódio passado. Eu me criei na engenharia, eu comecei como projetista, né? Depois assumi um pouco mais a parte de produto, né? Que foi quando, Sim. nesse tempo que o Rafa caminhou um pouco mais para a parte de processo, né? Eu fiquei um pouco mais na parte de produto e aí sim, depois que eu me encontrei um pouco mais na área comercial, mas foi uma oportunidade que me deram, né? E eu vejo que na Mademil acontece muito isso, né? Em todos os setores, né? Todos os Não setores. só no... A gente tem o pensamento assim de não guardar a informação, né? Eu penso assim que se eu passar essa informação e fazer com que outra pessoa cresça e faça o que eu estou fazendo, eu me liberto para fazer uma coisa que até então eu não fazia. Senão eu fico preso naquilo e eu não cresço também. Então assim, para eu crescer, eu tenho que compartilhar as informações e ajudar com que as pessoas façam o que eu estou fazendo para fazer outra coisa que até Sim. então eu não fazia. Isso tem é a bem- e tem a motivação de quem tá ensinando, né? Exatamente. Sim. Quem tá me ensinando é o Rafael, 16 anos de Mademil, conhece a fábrica inteira, processo inteiro. 17. 17? Tá velhinho. Então, assim, ó, quem tá escutando, quem tá aprendendo, se motiva, né? E o fato de agregar mais responsabilidade, eu acho que dá mais motivação também, né? Porque se sente mais parte do processo, né? Se sente mais importante dentro do processo. Isso é É cultural, eu acho. cultural. Nossa, da Acho Mademil. que é a palavra certa. E isso, exato, cara. E falando com os novos, né, colaboradores que entram na Mademil, cara, eles comentam muito isso, sabe? Ajuda, a gente é muito bem ensinado, sempre tem alguém amparando ali, né, no processo. A gente escuta muito isso. As pessoas não ficam perdidas, Não. assim. Não, É mas muito legal isso. Augusto Mademil. deve lembrar, né, Augusto, no tempo que tu era estagiário. Ó, eu vou te ensinar, é assim que se faz. E depois, se tu precisar, se tu ficar em dúvida, não faça nada com dúvida, pergunte pra mim, mas te vira, né? Ó, eu vou te ensinar, anota. Exatamente. Mas Isso também é bom, né? É bom. Da gente correr atrás Exatamente. né? Porque por mais que a gente seja amparado, seja instruído o tempo todo, eu acho que isso é um pouco de autonomia, Claro. né? Meu amigo, te vira. Tu tem a liberdade para fazer de uma forma, tu vai errar provavelmente nas primeiras vezes, mas é assim que tu aprende, Exatamente. né? Então, isso é legal, mas o te vira Foi foi marcante. marcante. Mas Bom, a gente fez um adendo aqui um pouquinho sobre pessoas, né? Porque faz parte do processo, é o nosso dia a dia. Mas voltando um pouquinho para a parte de inovação, parte de tecnologia dos processos em si. Depois da usinagem, próximo processo, pintura, né? Imagina. Então, Pintura. na pintura também a gente já está procurando inovação. Está chegando já, na verdade, né? Então a gente já se preparou para isso, porque também acabou se tornando um setor problema bom, digamos assim, né? E aí como é que a gente está se preparando para sanar esse problema? Tu fala, eu falo, Rafa. Nós dois estamos nesse processo juntos. Tudo nós estamos juntos, né? Mas na pintura é o robô também. Então, a gente tem uma parte de pintura que é por imersão, né? Então, já é uma Que é processo essa aqui, né? produtivo, exato. Essa cinza, na verdade. É um processo bem produtivo, sim. É um processo que eu acho que é até mais produtivo do que se fosse um robô pintando ali. Porém, não tem uma qualidade que a gente gostaria que tivesse, né, Rafa? Nessa parte de imersão. Mas ali nesse processo a gente não vai mexer ainda, no momento. Agora a gente está focado nas peças especiais, onde tem um furo de precisão ou tem algum ponto onde não deve ser pintado, né? Então ali nesse processo a gente vai implantar um robô e a ideia é que o operador pendure essa peça na gancheira, né? Passa no robô, o robô pinta e continua o processo. Então a função do operador, a gente tira da mão do operador a pistola, né? Que é uma rotina ali meio cansativa, né? Repetitiva, né? E bota o robô fazer o processo, né? Então o operador pendura, o robô pinta, ele tira, avalia e embala. Então isso vai melhorar muito esse processo também. E a qualidade,
não se discute, né? Então, a gente programa para fazer aquilo ali, o robô vai fazer da melhor maneira possível. A gente não vai mexer nas peças em cinza, então. Não é nesse processo aqui, pelo menos nesse primeiro momento. As padrões, as especiais cinza também vão entrar nesse processo, né? Mas nesse primeiro momento a gente não mexe nas padrões, nas peças padrões da Mademil, né? As peças que não têm as furações, digamos assim. Mas, como o Juliano já tinha comentado anteriormente, quando a gente planeja uma coisa, a gente sempre faz 150% do que a gente planejou. Então, nunca diga nunca. Não fala, Nunca diga nunca. Não Então, fala isso, né? Fala que nós uma Olha o spoiler aí. E a ideia é, claro, multiplicar essa... E qual que é a previsão para a gente estar instalando e começando? Final de fevereiro, início de março é o Por prazo agora, que então. a gente tem para começar a startar esse processo. Então, a gente sabe que vai dar certo, não tem segredo nenhum e vai melhorar muito a produtividade da pintura, muito mesmo. isso foi uma demanda gerada pela melhoria de produtividade da usinagem e anteriormente da fundição. Onde é que a gente foi parar? Fundição. Foi parar na pintura, que é o último processo ali. Então, isso se faz necessário para que a gente aumente a produtividade até na última etapa de produção, né? Porque se a gente vem com esse pensamento desde lá do início do processo, tem que ir até o final Exatamente. pensando na otimização. Exato. Porque E a gente viu que não adianta tu tentar botar nada nesse meio, né? Tu burlar as etapas. Tu tem que começar lá atrás. É. Né? Lá no ferramental, tu tem que começar lá. E pensando como tu vai fazer a limpeza do ferramental, onde tu vai armazenar o ferramental, É. para que permita tu chegar lá na pintura, sabe? A peça perfeita, sem falha, uma peça que não tenha refúgio, porque vai ter menos pessoas botando a mão nessa peça. Né? Então a gente tem que garantir o processo para que quando chegue lá na pintura, né, lá na última etapa, que é o robô que vai pintar, ela esteja perfeita. Né? É um ciclo de produção completo e tem que seguir a ordem. Na ordem. Não dá de não consegue pular. de pular a etapa. Não, tem que seguir a ordem. E quanto tempo a gente já vem nisso também, né? Tu falou lá da otimização do primeiro projeto da Calha, 2018. Então a gente já vem aí 6, 7 anos. Todo ano. E é Todo ano. Esses 6, 7 anos aí, né? A gente vem mexendo a Mademil todo ano. Todo ano. Todo ano. Sempre tem Então tá. uma E são processo- investimentos e mudanças grandes, não Mudança são... física também a gente Exatamente. teve, né? Não só de máquina Sim, sim. nova, mas também de layout de fábrica. Eu digo, hoje a gente vai lá na fábrica, tá totalmente diferente. Exato, a gente falou só em forno aqui, né? Mas assim, ó, o pré do forno foi muito maior, talvez, que a instalação do próprio forno. Por quê? A gente tem um solo rochoso ali. A gente teve que trabalhar com detonação de rocha para fazer sapatas, para fazer pilares, para fazer construção civil. Então, qualquer mudança, um fosso, um rebaixo no piso, às vezes é dinamite, às vezes é rompedor, e são coisas que eu digo, né? Quanto maior o teu avião, maior a necessidade de espaço para tu fazer uma curva. Então, não é fácil tu fazer mudanças no layout. Tudo envolve muita coisa, muito processo, muita gente, investimentos. Então, isso tem que ser bem pensado, né, para não fazer errado. Exatamente. Envolve... Geralmente são projetos grandes, né? São máquinas grandes, são... E é o que a gente falou, né? Não sei se isso te anima ou te assusta, mas nunca vai parar, né? nunca vai parar. É lógico que cada etapa tem que ser comemorada, né? Porque dá trabalho, né? Mas não dá tempo de comemorar. Não dá Eu tempo acho porque que a gente isso já é tem uma que- coisa cultural da Mademil também. Esse nunca parar, né? É algo que a Esse gente... é o desafio, né? É. Assim, Eu, para mim... Acho que é o que move, não né? tem- É o que move. Não adianta tu ter um processo definido e ninguém mais tentar mudar, melhorar o processo. Porque depois disso, a gente já sabe qual que é o próximo alvo, né? A expedição. Né? Porque já tem previsão para ampliar espaço para estoque, porque tudo isso possibilitou o aumento de capacidade. Melhoria Então- de embalagem dos itens, né? Onde eles são alocados. Aos poucos, eu vou falar aos poucos, mas está sendo rápido demais, né? Está sendo bem rápido, na verdade, né? A gente está fazendo com que as peças cheguem mais rápido na expedição. Realmente, o estoque vai ter que comportar essa velocidade da fábrica, né? Então tem que ter espaço realmente para
armazenar tudo E isso. aí tem um recado pro comercial. Sentiu, né? Eu pensei, mas não falei. Não quis criar intriga. Aqui a gente tá em 2 pessoas da fábrica e 2 pessoas do comercial. Amanhã eu tô lá, eu quero um robô no comercial, nós vamos achar. Uma sala robótica lá. Mas eu acho que assim, apesar da gente brincar, né, e tudo mais, mas pensando lá no produto final, lá no cliente final, na melhor qualidade da peça, na melhor peça possível, na melhor usinagem, na melhor pintura, na melhor embalagem. Enfim, sempre procurando otimizar para que isso chegue lá no cliente da melhor forma e que isso gire, né? Que ele volte e que... Né? Todo precisa do quê? De qualidade, de prazo. Né? Exato. É o que fideliza, né, o cliente. E é isso aí, acho que a gente está no caminho. Muita coisa ainda pela frente, ainda tem mais máquinas para implementar, né? Não Sim. para por aí, então tem coisa chegando, tem coisas sendo implementadas agora, então ao longo desse ano acho que a gente ainda vai ter bastante mudança lá Muita na coisa. pandemia. Ah, sim. É que todo ano, assim, qual é já aprendi isso, né? Tem duas movimentações grandes durante o ano, né? Uma é planejamento de projeto. O que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer. Isso, olha lá, é coisa de 3 meses planejando. E depois a gente starta a fabricação dos equipamentos. E daí, no final do ano ali, 10 meses, 11 meses depois, começa a chegar os equipamentos. E aí chega a segunda implantação. parte, que é a implantação. Aí, essa primeira parte, muita gente nem vê, né? A gente está trabalhando ali, está discutindo, está planejando, mas muita gente nem vê. As pessoas só veem quando começa a encostar a carreta com o equipamento. O que é isso? O que é aquilo? A gente procura, assim, falar e mostrar a evolução, melhorias e tal, mas às vezes não chega a todo mundo essas informações, né? Então eles só começam a ver essas melhorias quando começa a chegar a carreta de equipamento. Pô, mas que isso? Do nada. Onde é que vai isso? Do nada. Não, nunca é do Às nada. vezes eu tô chegando no trabalho e tem uma carreta encostada ali. Chegou. Chegou. E aí é isso aí. Acho que mas é aquilo que a gente sempre fala, né? O planejamento é tão importante quanto a implantação e execução. Então, assim, se tu não planeja certo, tu não vai conseguir o resultado que tu estava esperando. Então, é uma parte muito importante. E é uma parte que, às vezes, muitos não veem ali que está sendo feito, né? É por trás, né? É por trás, Assim. Então, nota quando o equipamento já tá ali, né? Só Exatamente. que aí, até chegar ali... Teve muito projeto rasgado, Meu né? Deus. Muita ideia, às vezes de uma ideia maluca, Sim. Às né? vezes a gente chega a sonhar com alguma ideia. Às vezes, quase sempre. Mas surge melhoria e inovação aí para trazer, né? Bom, pessoal, finalizamos por aqui o nosso 4º episódio. Finalizamos esse tema de tecnologias e inovações da Mademil. Eu acho que essa parte 1 e parte 2 foi muito enriquecedora, trouxe muito conhecimento para todos nós. E eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes gostaram muito de conhecer mais sobre esse processo da Mademil, né? Sobre todos os processos da Mademil. Agradeço muito a participação do Augusto, do Rafael, do Juliano e ficamos para um próximo episódio. É sempre uma grande satisfação vir aqui, né? Sempre que tiver o convite eu venho, tá? É muito legal ter esse tipo de papo, né? Diferentes setores. Não posso deixar de mandar um abraço também para toda a equipe do comercial, né? Tanto as vendedoras internas quanto os representantes que estão junto ali no dia a dia. E é isso, tá? É sempre um grande prazer. Espero que tenha sido bom para os nossos convidados, né? Para quem vai ouvir. E estou à disposição. Precisar, me chama. Bom, só quero agradecer a oportunidade e espero ter compartilhado da melhor forma possível todas as informações que a gente busca e as melhorias na fábrica. Falando em desafio, né? Isso para mim já foi um desafio estar aqui na frente de vocês. Também queria agradecer, foi ótimo. Não imaginava que seria tão bom assim. Muito obrigado e tomara que a gente tenha deixado o mais claro possível, né? Como é que é um pouco do nosso dia a dia, né? Na fábrica, né, Rafa? E é isso. Estamos à disposição para um próximo evento. É isso aí.
Até a próxima.